sou Henri de Boacolé, sou gerente da Estação Ecológica Estadual de Fechos, também do Parque Serra do Rola Moça, da Estação Ecológica do Cercadinho, do Parque Estadual da Baleia, da APASUL, também da Estação Ecológica Estadual de Aredes e do Monumento Natural Estadual da Serra da Moeda, né? São atividades que são desenvolvidas nesse âmbito de várias unidades de conservação do vetor norte, do vetor sul, né, de Belo Horizonte, né? Vetor sul de Belo Horizonte. Lógico que algumas estão intimamente ligadas, né, igual a APASUL, né, porque a APASUL ela envolve, né, o Baleia, o Rola Moça, Fechos, né, o Cercadinho, né, e está um pouco mais distante de Moeda, mas está próximo, né, porque você tem uma noção aonde que a APASUL vai, ela chega até a Coca-Cola, né, bem no limite da Coca-Cola, que está logo para frente, 2 quilômetros, já está o limite do Monumento Natural da Serra da Moeda. Então, assim, é uma área grande, ampla, né, em que a principal prioridade nossa é a proteção de mananciais, né? Então, a Estação Ecológica Estadual de Fechos, ela foi criada primeiro como uma área de proteção especial. Ela não é uma unidade de conservação, né? Uma APE não é considerada no Estado como uma unidade de conservação. Lógico que a gente sabe que há controvérsias, que há grandes discussões em cima disso, né? Eu entendo assim, se é uma área protegida, né, ela é uma unidade, né? E se é uma unidade de conservação, e aí o que aconteceu? Vieram exatamente em cima dos mesmos limites e criaram, então, a Estação Ecológica Estadual de Fechos. Então, lógico que a Estação Ecológica Estadual, uma estação ecológica, ela é muito mais restritiva do que uma área de proteção especial, né? Porque na área de proteção especial é permitido ter loteamento, para você ter uma ideia. E aí, Fechos, que está exatamente do lado oposto, na outra vertente, né, também tem uma mata exuberante, alta declividade. Lógico que é uma área que não se presta para, né, para loteamento, que não se presta para agricultura, porque senão, naqueles anos, já teria talvez até sido feita alguma intervenção maior. Então, assim, ela continua ainda, né, e continua muito preservada, em função disso, de estar num vale muito encaixado, né, um vale onde você tem uma produção de água considerável, né? Então, assim, a principal contribuição, é a proteção da mata, da vegetação, da fauna, flora e da água, em 602 hectares, que é hoje o tamanho da Estação Ecológica Estadual de Fechos, né? A gente tem uma importância muito grande no contexto aí, de ligação com outras unidades de conservação, formando corredores ecológicos, né, perfeitamente possível se criar e desenvolver esses corredores. Serra da Calçada e Rola Moça estão integralmente interligados. O único problema que a gente tem ter uma grande rodovia, né, com projetos futuros, que a gente não vai escapar disso, de duplicação, né? Não escapa, né? A cidade cresce, cresce. Então, assim, a gente tem que pensar que isso vai acontecer, né? Não adianta a gente achar, não, nunca vai acontecer. Vai acontecer, mas a gente tem que começar a pensar quais são as nossas possibilidades de fazer criação de corredores ecológicos. De fato, seja por cima da rodovia, seja por baixo da rodovia, existem técnicas no mundo inteiro, outros estudos, a gente não tem isso assim tão desenvolvido, tão difundido no Brasil, mas passagens de fauna e flora, de fauna principalmente sobre rodovias, tem vários exemplos e tem que pensar nisso. Então, assim, a importância desse corredor, né, desse corredor ecológico entre as unidades ali, pegando de Fechos, né, para a Serra da Calçada e Rola Moça, né, é importantíssimo, né, porque há um seccionamento ali, né, separa um lado da rodovia e outro lado. Animais que chegam ali, esse ano mesmo nós tivemos um lobo atropelado ali próximo
do viaduto da Mutuca, né? Quer dizer, um lobo bonito que com certeza estava de um lado da rodovia, tentou atravessar, né? E não tem tela de proteção, não tem proteção naquele trecho ali. Ele entrou na rodovia e os veículos ali a 100, 110 por hora, realmente, não sei o que aconteceu na hora, mas nós só vimos depois ele atropelado na canaleta. Alguns trechos é necessário que seja feita esse cercamento, porque, na realidade, o animal não tem que ir para a rodovia, né? E não pode ir para a rodovia. Né? E na rodovia não tem animal, né? Então não é colocado animal, apesar de que algumas pessoas, aí, não sei como é que eu poderia dizer isso, mas soltam animais ao longo das rodovias, né? Teria que ter também uma sinalização muito boa, mas não é um local para soltar animais, né? Então, assim, e os animais que estão no parque, ou numa unidade de conservação, não sei se é parque, qualquer uma das nossas, seja monumento natural, estação ecológica, refúgio, né? Refúgio de vida silvestre, você imagina se você não tem uma proteção, uma cerca que evite que o animal chegue na rodovia. Tem que ser contido, não tem jeito, né? E aí sim definir o local, por exemplo, o viaduto da Mutuca, por baixo do viaduto da Mutuca, passam muitos animais, então você tem que conduzir para que eles sigam aquele corredor ecológico, né, dos cursos d'água, naquele vale ali, é fundamental. Então, assim, e aí alguns locais, igual os de Moeda, por exemplo, Moeda você tem como fazer a travessia por cima da rodovia, né, conduzindo os animais com muita tranquilidade, muita facilidade. Lógico que muitas das empresas não querem fazer por causa do alto custo. É sempre aquela história, isso é muito caro, mas é necessário fazer, nem que seja uma determinada distância de cada lado da travessia, para conduzir esses animais para aquelas travessias. Bom, sem dúvida que é uma questão fundamental aí na proteção dessas unidades, proteger esses mananciais, né? Os mananciais, seja de Fechos, Rola Moça, próprio Moeda, né? A Moeda também é um manancial importantíssimo, né? E uma recarga hídrica, né, muito grande que tem ali para manter esse fornecimento de água para Belo Horizonte. Lógico que com o crescimento de Belo Horizonte, lógico, quando a gente pensa lá nos anos 1900, esses mananciais eram suficientes, né? Tanto é que a água que sai de Fechos, ela segue ali beirando a rodovia para poder abastecer Belo Horizonte. Então, isso já vinha pensado de muitos e muitos anos. E continua sendo bombeada a água, né? Os mananciais mesmo do Rola Moça, tem um túnel que tem 800 metros que passa por baixo do parque, né, que abastece lá na região de Ibirité. Então, assim, a gente tem vários desses mananciais que estão muito bem controlados pela Copasa, protegidos lá pela Copasa, com vigilância, inclusive 24 horas, que realmente, se você deixar, o pessoal entra, quer tomar banho, essa que é a complicação, né? Mas são mananciais importantíssimos, lógico que de um volume na proporção que Belo Horizonte ficou, né, do que cresceu, mas nós não podemos perder nenhuma gota d'água, né? Então é importante que a gente tenha esses mananciais preservados, continuando sendo preservados, e quando há visitação, as visitações são guiadas, são com programas, né? Os pesquisadores, quando vão acessar também, tem que ter essa autorização, são controlados também. Então, assim, é importantíssimo que a gente preserve todos esses mananciais da Serra da Calçada, e qualquer outro manancial. Mas assim, são muitas dificuldades, né? Mas a gente não desiste, não pode desistir jamais, né?